Ô Masa, eu tenho uma dúvida bem prática, Masa. Como que é uma impugnação? A peça de impugnação, Masa, em termos estruturais? Então, no direito administrativo brasileiro, no processo administrativo em geral em nosso país, vigora o princípio, para uns, do informalismo, para outros, do formalismo mitigado. O fato é que o processo administrativo não tem as amarras do processo judicial em questões formais. O que quer dizer que não há uma estrutura obrigatória para a confecção das peças em processo administrativo. Mas, para que você tenha uma ideia, uma impugnação, por exemplo, que é a primeira forma de questionar a exigência de um tributo, ela tem a mesma estrutura de uma petição inicial. Se eu comparar a petição inicial de uma ação anulatória com a petição inicial de um recurso administrativo, haverá algumas mudanças, mas estruturalmente nós temos quase que uma identidade. O que muda, e é muito óbvio, é o endereçamento. Nas ações judiciais, a gente endereça como de costume a um juiz de direito federal. Já os recursos administrativos não vão para o judiciário, então nós endereçamos a uma autoridade administrativa. Qual autoridade é essa? Isso muda de um âmbito federativo para outro. Preciso checar no site oficial daquela Secretaria de Finanças ou daquele ministério qual que é a estrutura, o organograma estrutural. Mas há uma regra que funciona bem na maioria das vezes. Eu interponho um recurso administrativo à mesma autoridade que seria autoridade coatora no mandado de segurança. Então, repetindo, eu interponho um recurso administrativo e endereço a peça para a mesma autoridade que seria autoridade coatora na impetração de um MS. Por exemplo, suponha que um MS em matéria municipal tenha como autoridade coatora o secretário de Finanças. É um município pequeno, a Secretaria de Finanças não está dividida em departamentos, não tem diretorias, é o secretário de Finanças mesmo que responde pela arrecadação naquela cidade. Quem que seria a autoridade coatora num MS municipal numa circunstância como essa? Seria o secretário de Finanças. Para quem que eu endereço, então, recurso administrativo contra exigências fiscais nessa localidade? Eu endereço ao secretário de Finanças, a mesma autoridade que seria autoridade coatora em mandado de segurança. Fora isso, em termos estruturais é a mesma coisa. Há uma qualificação do recorrente, né, do nosso cliente. Por razões óbvias, não é preciso qualificar a outra parte, porque a outra parte ela é parte interessada e juíza do processo administrativo. Então, se eu estou interpondo um recurso administrativo em âmbito federal, eu não preciso qualificar a União, porque quem vai analisar o meu recurso já é parte da estrutura da União. Então, há uma diferença na qualificação das partes. De resto, a peça segue como se fosse uma petição inicial judicial mesmo. Narrativa dos fatos, fundamentos jurídicos e nos pedidos eu posso utilizar até de pedidos liminares. A legislação brasileira prevê essa possibilidade, inclusive, de cautelares preparatórias em processo administrativo. Há previsão no nosso ordenamento, mas o fato é que, interposto um recurso administrativo, eu terei praticamente a mesma sequência de pedidos do que uma petição inicial na via judiciária. Então, se você olhar, como eu disse, para uma petição inicial de uma ação anulatória e comparar com a petição inicial de uma impugnação administrativa, haverá diferença no endereçamento, no parágrafo de preâmbulo, o item dos fatos é igual à peça judicial, o item do direito também, e os pedidos são articulados de forma muito parecida também com os pedidos de uma ação judicial.